pote de balas estava sobre a mesa quando a menina se aproximou desconfiada. Ela sempre fora proibida de tocá-lo pela madrasta, que dizia ser um presente especial que não deveria ser mexido, mas naquele dia algo estava diferente. O cheiro que saía do pote era estranho, fétido e nauseante, como se algo estivesse apodrecendo ali dentro. A menina olhou ao redor, viu que a madrasta estava no quintal, lavando roupas. Então decidiu abrir devagar a tampa pesada do pote. Quando conseguiu ver, o conteúdo, gritou assustada e imediatamente tapou a boca com as mãos para não ser ouvida dentro do pote. Havia pedaços de pano sujos e algo que parecia carne. A menina largou o pote e correu para o quarto tremendo de medo. Sua mente infantil tentava entender o que tinha visto, mas não conseguia associar aquilo a nada que fizesse sentido. Horas depois, a madrasta entrou na cozinha, viu o pote destampado e ficou pálida. Seu olhar se dirigiu rapidamente ao quintal, depois à escada, como se estivesse procurando alguém ou algo. Quando notou que a menina estava escondida atrás da cortina, aproximou-se lentamente e perguntou com voz fria e calculista: "O que você viu?" A menina balançou a cabeça em negação, mas seus olhos arregalados a denunciavam a madrasta. Então sorriu de forma macabra e disse: "Você não deveria ter mexido nisso naquela noite." A menina não conseguiu dormir, lembrando do que viu e do olhar ameaçador da madrasta. No dia seguinte, a madrasta levou a menina até o mercado, mas antes de saírem, trancou o pote dentro de um armário e colocou um cadeado. A menina tentou esquecer, mas a curiosidade e o medo a consumiam. Decidiu contar ao pai quando ele chegasse do trabalho, mas ele demorou dias a voltar, pois trabalhava em outra cidade. Nesse meio tempo, a madrasta começou a agir de forma ainda mais estranha. Trancava a menina no quarto à noite e não permitia que ela saísse para brincar um dia. A menina ouviu barulhos vindos da cozinha, como se alguém arrastasse um saco pesado. Ela olhou pela fechadura e viu a madrasta limpando o chão com uma expressão de fúria e desespero. Decidiu que precisava escapar e contar a alguém o que tinha visto. Então, na primeira oportunidade em que a porta ficou aberta, saiu correndo pela rua até a casa da vizinha. A vizinha ouviu a menina com atenção e ficou horrorizada. Chamou imediatamente a polícia quando os policiais chegaram. A madrasta tentou agir. Normalmente, disse que a menina estava inventando coisas, mas a polícia pediu para verificar o tal pote de balas. A madrasta relutou, disse que tinha perdido a chave, mas os policiais arrombaram o armário e encontraram o pote dentro. O cheiro era insuportável ao abrirem cuidadosamente. Descobriram dentro dele restos humanos embrulhados em panos velhos. A madrasta foi imediatamente presa enquanto a menina chorava, abraçada à vizinha. A investigação revelou que a madrasta havia assassinado uma jovem que tinha vindo morar na casa como babá tempos atrás, mas que havia desaparecido misteriosamente. Os restos eram dela. A polícia também encontrou diários escondidos no quarto da madrasta, relatando com detalhes como ela havia cometido o crime e ocultado o corpo à menina. Foi levada para cuidados psicológicos e passou a morar com uma tia que a acolheu com muito amor e carinho. Os meses passaram, mas a menina ainda sonhava com o cheiro fétido do pote e com o olhar assustador da madrasta em julgamento à madrasta. Tentou alegar insanidade, mas as provas eram irrefutáveis e ela foi condenada à prisão perpétua. O caso ganhou repercussão nacional, sendo conhecido como o crime do pote de balas. Os jornalistas faziam reportagens mostrando a casa onde tudo aconteceu e entrevistando vizinhos que diziam nunca ter desconfiado de nada. Anos depois, a menina, já adolescente, escreveu um livro contando sua história intitulado O Pote de Balas com Cheiro Fétido. Revelou o crime horrendo da madrasta. O livro tornou-se um best-seller e ajudou muitas outras crianças a denunciarem situações de abuso e violência familiar. A menina, agora mulher, passou a dar palestras em escolas e instituições sociais, contando sua história de superação e coragem, sempre dizendo que a curiosidade que teve naquele dia salvou sua vida e impediu que a madrasta cometesse outros crimes. Numa dessas palestras,
encontrou um jovem que se aproximou timidamente, dizendo que, graças à sua história, ele teve coragem de denunciar a própria madrasta, que também cometia abusos emocionada. A mulher abraçou o rapaz e disse que todos nós temos força para mudar o rumo das nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. A casa onde tudo aconteceu permaneceu fechada por muitos anos, até ser demolida pela prefeitura, que construiu no local uma praça em homenagem à menina sobrevivente, com uma placa de bronze que dizia: "A coragem de uma criança pode mudar o mundo." A mulher, sempre que passava pela praça, sentia um misto de tristeza e alívio, lembrando do passado difícil, mas também de como conseguiu transformar dor em força e medo em esperança. Numa manhã de primavera, ela levou seus filhos à praça e contou a eles a história do pote de balas e como aquilo marcou sua vida. Os filhos ouviram atentos e abraçaram a mãe com carinho, prometendo sempre contar a ela, se algum dia alguém tentasse lhes fazer mal. A mulher sorriu e sentiu paz no coração, sabendo que tinha quebrado o ciclo de violência e construído uma nova história baseada no amor e na proteção familiar. O tempo passou e sua história continuou a inspirar milhares de pessoas em todo o país, provando que mesmo os horrores mais sombrios podem ser superados com coragem e apoio. Anos se passaram desde aquele dia. A mulher, agora formada em psicologia, dedicava sua vida a ajudar vítimas de abuso e violência familiar. Tornou-se referência em sua cidade. Criou uma ONG que acolhia crianças e adolescentes em situação de risco, organizava eventos de conscientização, palestras e campanhas sociais. Mas mesmo após tanto tempo, ela ainda carregava cicatrizes invisíveis que só o tempo e o amor dos filhos ajudavam a amenizar. Certa noite, ao chegar em casa, após uma longa jornada de trabalho, encontrou um envelope sem remetente deixado na porta de sua casa. Ao abrir, percebeu que dentro havia apenas uma foto antiga da casa onde viveu com a madrasta destruída, e ao fundo, uma figura desfocada que parecia observá-la. Sentiu um calafrio. O passado que pensava ter enterrado parecia estar de volta. Ao investigar a procedência da foto, descobriu que outras famílias da região tinham recebido imagens semelhantes, com mensagens anônimas que diziam: "Eu sei o que você fez." Desesperada, procurou a polícia, que abriu uma nova investigação. As autoridades acreditavam que alguém estava tentando reviver ou até imitar os crimes cometidos pela madrasta. Enquanto isso, a mulher começou a ter pesadelos recorrentes, onde revivia a cena do pote de balas, sentia novamente o cheiro fétido e ouvia a voz fria da madrasta dizendo: "Você não deveria ter mexido nisso." Uma noite, acordou assustada e viu que a janela do quarto estava aberta. Mesmo lembrando-se claramente de tê-la fechado horas antes, passou a viver em estado de alerta, temendo que algo ruim pudesse acontecer com seus filhos. Decidiu então enviar as crianças para passarem um tempo na casa da tia, a mesma que cuidou dela após o crime. Enquanto isso, dedicou-se a entender quem poderia estar enviando as mensagens. Após semanas de investigação, a polícia descobriu que o responsável era um parente distante da madrasta, que, obcecado com a história, decidiu vingar-se. Acreditava que a prisão e morte da parente haviam sido causadas pela menina que sobreviveu e expôs o crime. O homem estava escondido na mesma cidade e monitorava os passos da mulher. A polícia montou uma operação para capturá-lo, mas ele conseguiu fugir, deixando para trás mais pistas perturbadoras, entre elas uma carta onde dizia: "O pote de balas ainda não está fechado para você." A mulher, desesperada, pediu proteção policial, mas mesmo assim continuava com medo de sair de casa. Uma noite ouviu passos no quintal e chamou imediatamente a polícia, que chegou a tempo de prender o homem. Ele estava escondido atrás de uma árvore com uma faca e outra foto da mulher na delegacia. Confessou que planejava sequestrá-la e recriar o crime da madrasta para completar o ciclo macabro. O homem foi preso e condenado a muitos anos de prisão. Com a condenação, a mulher sentiu um alívio profundo, como se finalmente pudesse fechar o último capítulo daquela história horrenda. Decidiu então realizar um último ato simbólico,
organizou uma cerimônia na praça construída, onde a casa existiu. Plantou uma árvore frondosa em homenagem a todas as vítimas de violência familiar. Reuniu amigos familiares, autoridades e membros da ONG para esse momento. Todos, emocionados, aplaudiram a força e a coragem da mulher. Após a cerimônia, a mulher levou os filhos ao local e explicou que aquela árvore simbolizava a vida, a resistência e a capacidade humana de superar até os traumas mais profundos. Os filhos abraçaram a mãe e disseram que ela era a pessoa mais corajosa que conheciam, com lágrimas nos olhos. A mulher sorriu pela primeira vez em anos, sentiu que o ciclo de dor finalmente havia se encerrado. Decidiu então escrever um segundo livro contando não apenas a continuação da sua história, mas também a importância do acolhimento e da denúncia de crimes familiares. O livro tornou-se novamente um sucesso e foi adaptado para o cinema, ganhando prêmios internacionais. Sua história inspirou leis de proteção à infância e programas governamentais que salvam milhares de crianças até hoje. Certa tarde, enquanto caminhava pela praça onde a árvore crescia forte e saudável, encontrou uma menina que brincava sozinha. Aproximou-se e perguntou se ela estava bem. A menina sorriu e disse que ia sempre até ali, porque achava aquele lugar mágico. A mulher, emocionada, contou à menina que aquele lugar realmente era mágico, pois ali muitas dores foram transformadas em esperança. Ao voltar para casa, a mulher refletiu sobre como sua vida poderia ter acabado de forma trágica. Mas graças à sua coragem e ao apoio das pessoas certas, conseguiu transformar sua dor em força. Decidiu então que nunca deixaria de lutar por quem precisa, e que sua missão era continuar ajudando aqueles que sofriam em silêncio, pois sabia melhor do que ninguém o peso que o medo e a solidão podem causar, e assim seguiu sua vida, sempre lembrando do pote de balas não mais como símbolo de horror, mas como um marco de superação, transformação e amor.